A paz do Senhor Jesus, igreja. Nós estamos aqui para mais uma live. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas começarem a chegar. A paz do Senhor, Luciana, glória a Deus, Liliana, Deus abençoe você, a irmã do Claudiano, Deus abençoe, a paz, Luciana, glória a Deus. Se puderem, me ajudem aí compartilhando a live, para as pessoas serem notificadas, né, que nós estamos online aqui. Nós vamos falar hoje sobre idolatria. Idolatria. Amém? Luciano, como é que tá aí em Varriçai? Muito frio? Vocês estão conseguindo me ver direitinho? A Cacá, Deus abençoe, Cacá, boa noite. Claudiano aí, ó. Vamos esperar mais um pouquinho as pessoas começarem a entrar. Davi Faria, Deus abençoe, Davi, a sua vida. Boa noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre idolatria nessa noite, e é um conceito muito mal interpretado por muitos evangélicos. Lucimar, Deus te abençoe, Lucimar. E primeiramente eu gostaria de trazer uma informação a vocês aqui de Itaperuna. Um pastor muito amado aqui da cidade, né, que acabou de falecer, o pastor Levi. E eu queria pedir à igreja toda para nós podermos estar orando nesse momento. Ele faleceu por Covid-19. Lucimar, sua irmã? Ou é Luciana? Parece mesmo, hein? A foto aí, ó. Parece, hein? Tá parecendo sua filha também, ó. Uma foto nova. Deus abençoe você, Lucimar. Mas como eu falei, vamos orar aqui pela vida e a família do pastor Levi aqui de Itaperuna, né, para confortar os corações deles. É um pastor muito amado aqui na cidade. Infelizmente veio a falecer em virtude dessa doença, né? Feche seus olhos agora no início desse culto. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, meu Deus, que o Senhor, que consola corações, que recolhe lágrimas, meu Deus, e transforma elas em alegria pela manhã, possa, através do Teu Santo Espírito, confortar essa família neste momento, meu Deus. Sabemos que não são palavras que vão trazer conforto ao coração deles, mas a presença do Espírito Santo de Deus
Então, em nome de Jesus, meu Deus, que o Espírito Santo possa estar levando o abraço, meu Deus, do teu consolo ao coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Quem está vivo aí, diga amém. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Amém, né? João Paulo aí, ó. Deus te abençoe, João Paulo. A Flávia. Flávia guardou um pedacinho de bolo para mim, em nome de Jesus, hein? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, no texto que está lá em Ezequiel 14, versículo 3. Fabiana, Deus te abençoe, boa noite. Acabou de entrar aí. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Nós estamos falando hoje sobre idolatria, gente. Eu vou trazer um texto para vocês agora. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Diz assim: estes homens estabeleceram seus ídolos em seus corações. Amém? Diga amém. Amém. O que o profeta Ezequiel está dizendo a respeito dos anciãos de Israel? Ele não está dizendo aquilo ali para o povo não, gente. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Claudiano aí, ó. Deus abençoe, Claudiano. Ezequiel 14, versículo 3 está dizendo que estes homens estabeleceram ídolos em seus corações. O mais interessante é que Ezequiel estava falando isso para os anciãos de Israel. Os anciãos são os religiosos, são aqueles que dominavam o ensino da palavra de Deus ao povo. Isso é muito interessante, porque Ezequiel está dizendo que aqueles homens podem não estar adorando estátuas, mas que as estátuas, o significado, as coisas que elas representam, estavam no coração daqueles homens. E a gente vê que o ministério de Jesus Cristo é isso, né, gente? Ele trata primeiro o homem de dentro para fora. Jesus, ele não queria curar a carne, aquilo que está no exterior. Ele queria curar o coração. Por isso ele sempre reprimia os fariseus quando eles diziam coisas boas, enquanto o coração estava perverso, cheio de iniquidade. E nós vemos que Jesus é o cumprimento da palavra, é o cumprimento desde Gênesis, Apocalipse. Jesus é o maior intérprete da palavra do Pai. E Ezequiel está dizendo justamente aquilo que Jesus fez, tratar o interior. Porque Ezequiel fala, os homens têm ídolos em seus corações. E aí começa a discussão. Muitas pessoas falam assim, mas religião tal tem estátua, religião católica tem estátua, religião não sei o que tem azeite, não sei o que tem assim. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu sei que eu estou correndo um risco grande em falar isso. Todas as religiões têm os seus totens. O que são totens? São objetos com significados. Esses objetos cheios de significados podem se tornar idolatria a partir do momento que aqueles objetos corrompem a minha vontade, o meu desejo, a ponto de eu querer fazer as coisas a qualquer preço. Explico. Nós temos em algumas igrejas as estátuas de algumas pessoas que são denominadas santos, mas um santo numa figura mais angelical do que numa figura humana, em referência à santidade delas. E quando você presta adoração e reverência a um santo, você está pecando,
porque o primeiro mandamento diz que nós não podemos ter ninguém no lugar do nosso Deus, né? Então, nós, quando prestamos reverência, nós estamos dizendo que e alcançando um substituto no lugar de Deus. Algumas religiões também evangélicas fazem isso, às vezes pensando que a idolatria está somente em estátuas feitas pelas mãos dos homens. Ezequiel está dizendo que pior do que a estátua feita pelas mãos dos homens são as estátuas construídas no nosso coração. Como assim? É possível nós termos ídolos nos nossos corações que aumentam a nossa ânsia, a nossa vontade de fazer alguma coisa, de conquistar alguma coisa a qualquer preço. Guardem essa palavra, essa frase, expressão, a qualquer preço. Essa frase vai fazer você identificar o ídolo na sua, na minha vida. Quando nós temos algo que buscamos a qualquer preço e que não é a presença de Deus, o nosso Senhor, isso é idolatria. Nós sabemos que muitas pessoas falam assim, em algumas igrejas evangélicas, falam, o dinheiro é pecado. Meu irmão, dinheiro não é pecado. Nunca foi pecado. Aliás, Deus quer te tornar um homem de provisão quando você tem um coração quebrantado, porque Ele sabe que você vai ajudar na obra dele. Paulo tinha muitas pessoas que tinham condições financeiras que ajudaram ele nas obras missionárias. Jesus tinha muitas pessoas, a maioria delas mulheres e viúvas, que eram ricas e ajudavam Jesus no ministério dele. Então o dinheiro não é pecado. Mas olha, se você olhar o que está na palavra, que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Vou te dar meia hora para você abrir aí. Brincadeira, já abriu, né? Amém? Colossenses 3, versículo 5. Diz assim: a ganância é idolatria. A ganância é idolatria. Então, você chega à conclusão que não é o dinheiro, mas a ganância, a vontade de conquistar a qualquer preço, além de pecado, é idolatria. Vocês estão me entendendo? Você conquistar o dinheiro é um atributo da sua vida, é um esforço que você vai fazer por merecer e você vai conquistar dinheiro na sua vida, vai conquistar provisão. Deus quer que você seja um homem de vitória. Mas quando você persegue a vitória a qualquer preço, isso se torna uma idolatria. Por quê? Porque aquilo ali assume o centro do teu coração. Percebam, a idolatria não é simples de você significar. A idolatria não é simples de você conceituar. Idolatria não é só uma estátua. A paz, Dorinha, Deus te abençoe. Zilanda também está aí. Deus abençoe vocês. Eu não posso dizer que determinada religião é idólatra porque tem estátuas dentro do culto. Pode ser que aquela pessoa nunca prestou reverência àquela estátua. Mas eu também posso entrar dentro de um templo onde não tem estátuas, mas pessoas fazem reverência a símbolos que elas acreditam levar ela à conquista dos desejos do coração. Como? A qualquer preço. Quando eu digo a qualquer preço, geralmente na igreja protestante, isso significa a par, não é distância da palavra de Deus, a qualquer preço, não importa a palavra de Deus.
Eu terei vitória, eu terei prosperidade, eu terei provisão, eu serei bem-sucedido, como? A qualquer preço, desde que eu faça a oração das 21 semanas. Ou possa lavar os meus pés com óleo sagrado do não sei o quê. Ou banho de sal do rio Nilo. O Mar Morto, se você pingar um pouquinho de sal na sua língua, que aquilo ali vai curar as enfermidades. O que significa isso? Cura a qualquer preço. Provisão a qualquer preço. Vitória a qualquer preço. Como é que a gente sabe que as coisas vêm a nós? Como é que nós sabemos que as vitórias, as bênçãos vão chegar a nós? Quando nós lemos Romanos capítulo 1, versículo 25, diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como se ele não também, junto com ele, dar-nos livremente tudo ou todas as coisas. Jesus é capaz de nos dar todas as coisas, porque ele deu o seu único filho. Então, quem pode nos dar provisão? Quem pode nos dar as coisas que o nosso coração anseia? Jesus, Deus pode nos dar. Mas quando nós buscamos alcançar essas coisas, e essas coisas nos tornam o centro do nosso coração, da nossa vontade, essas coisas se tornam idólatras. E é isso que o profeta Ezequiel está dizendo no capítulo 14, versículo 3. Estes homens estabeleceram ídolos em seus corações. Você perceba uma mudança na voz profética. Não se fala mais de estátua, mas falam daquilo que está no interior de cada um. É um período que antecede ali Jesus Cristo. O profeta já estava antenado no Espírito Santo de Deus. Já estava recebendo um vislumbre do Espírito Santo de Deus, falando que as coisas ruins procedem de dentro e não de fora. Diga amém se você está entendendo. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas, eu sei que vocês gostam de um filme. Quem já assistiu Senhor dos Anéis? Diga amém. Eu vou esperar vocês se entregarem. Amém. Dorinha viu. Amém, né? No Senhor dos Anéis, eles estavam no primeiro, me parece que é no primeiro filme, tinha um bicho horroroso. Eu esqueci o nome daquele bicho, mas ele estava atrás de um anel. Todo mundo que pegava o anel tinha boa intenção no coração. Todos que tinham boa intenção, todos que pegavam o anel tinham boas intenções no coração. Só que o anel era como um amplificador psíquico. Como assim? Ele amplificava os desejos do coração. De que modo? Olha, eu quero libertar todos os escravos. Nem a pastora Angélica assistiu, gente. Smeagol. Isso aí, ó. Anderson, Deus abençoe sua vida, Anderson. O Smeagol. Nós nos tornamos um pouco Smeagol. Por quê? Quando nós... Olha o que eu estou fazendo uma comparação. Quando nós pegamos o anel em Senhor dos Anéis, eu tinha a boa intenção, vou dar uma boa intenção em Senhor dos Anéis, libertar os escravos. Quando a pessoa que quer libertar os escravos colocava o anel, havia uma amplificação desta vontade, a ponto dele desejar a libertação a qualquer preço. Quando você deseja uma coisa a qualquer preço, você é capaz de atrocidades para realizá-las. Você é capaz de matar. Você é capaz de escravizar um povo diferente do seu, só para conseguir aquilo que você quer. Está entendendo que a vontade, a boa intenção, ela é boa na sua origem. Mas quando a pessoa colocava o anel, aquela vontade amplificava
a pessoa já não era uma pessoa, ela era a vontade que extravasava de si e que estava cheio de poder para realizar. Então as pessoas, elas faziam qualquer coisa para alcançar a sua vontade. E o anel dava isso à pessoa. O poder para fazer qualquer coisa e alcançar essas vontades. Quando você faz isso, você coloca ídolo no teu coração. Você não vive mais para receber uma bênção de Deus. Você não vive mais para ser uma pessoa bem-sucedida porque você serve a Deus e Deus vai te tornar bem-sucedido. Mas a vontade de ser bem-sucedido, a vontade de ser rico, a vontade de ser um libertador vai escravizar a sua vida. São vontades que não libertam, mas escravizam. Eu vou dar um exemplo, um novo exemplo, às vezes mais fácil, para quem não viu o Senhor dos Anéis. Vamos supor uma pessoa que é gananciosa, como o apóstolo Paulo colocou aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Ele disse, a ganância é idolatria. E eu explico isso para vocês. Se eu tenho a riqueza como algo que eu desejo acima e a qualquer preço, eu nunca vou satisfazer esse desejo. Por que eu digo isso? Porque quanto mais eu tenho, mais eu desejo. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou querer. Eu me torno escravo do dinheiro. Pessoas que são dados aos desejos da carne nunca conseguem ter um parceiro só. Não se casam e namoram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas pessoas também têm uma idolatria no coração. Nós vamos chegar até no nome desses deuses. Por quê? Porque ela tem um parceiro, aí não fica bem com aquele parceiro, aí pula para o outro, aí não fica bem, pula para o outro, e ela nunca está feliz com ninguém. Por quê? Porque ela se torna insaciável. O desejo escravizou o coração dela. Nós vemos isso muito nas pessoas que têm vício em pornografia, pessoas que têm vício em sexo. O vício é uma consequência da idolatria. Por quê? Porque a pessoa nunca está saciada. Ela quer sempre mais, mais, mais. E isso, o vício, ele é uma palavra natural, humana, para descrever uma pessoa que sofre com a idolatria no coração. Amém? Eu vou citar uma passagem que está em Atos capítulo 17, versículo 16. Paulo chegou numa cidade grega que é descrita na Bíblia como Parthenon of Atena. Quando ele chegou lá, haviam várias divindades, estátuas de várias divindades. Havia Afrodite, a deusa da beleza, havia Ares, o deus da guerra, havia Artemis, a deusa da fertilidade e da riqueza, Hefaestos, o deus do artesanato. Havia uma série de deuses ali. Naquela cultura, haviam estátuas de pessoas que queriam ser ricas ou acendiam incenso para o deus da riqueza. Pessoas que queriam ser belas acendiam incenso para Afrodite. Pessoas que queriam ser conquistadoras acendiam incenso para Ares. E eu falo, hoje, a nossa cultura, será que não acende incenso e reverência para os mesmos deuses que não estão em estátuas, mas estão nos mesmos significados? Será que hoje nós não percebemos mulheres que ficam vendo muita televisão e veem a beleza, a estética, o físico e o corpo e começam a buscar aquilo? Não digo só mulheres, homens também hoje, né? Buscam físico a qualquer preço, chega a endeusar o corpo. O que é isso? Está acendendo incenso e reverência para Afrodite, um falso deus, um deus caído.
pessoas que querem ter técnicas de persuasão cada vez melhores, pessoas que querem ter, que se gabam por destruir outras empresas em concorrência, estão acendendo incenso para Ares, o deus da guerra. Pessoas que são gananciosas dentro do coração, elas querem destruir o outro, não ficam só preocupadas em conquistar, elas querem destruir. A pessoa que é preocupada com a beleza, ela não quer só... Quando ela consegue alcançar um estágio no corpo, no físico, elas querem mais. Eu já vi pessoas, gente, doentes em academia. Pessoas que estavam tão saradas e se achavam gordas. Eu chegava, rapaz, isso aí não é gordura, isso é pele. A pessoa já achava que a pele era gordura. Olha o grau, isso é idolatria, porque não tem saciedade. O desejo te tornou escravo. Não tem alegria. E Jesus é o libertador e diz, todo o que você quiser, Ele vai te dar, porque ele te deu o único filho dele. Então todas as coisas Ele vai te dar. Mas você precisa ter Ele como centro. As suas vontades têm que passarem por Ele. Pela vontade dEle. É Ele que te guarda, é Ele que é a tua fortaleza, é Ele que te traz a paz, a transcendência de qualquer tristeza só há em Jesus. Se você começar a buscar o dinheiro, buscar o físico, buscar coisas e achar que essas coisas vão te trazer satisfação, elas não vão te trazer satisfação, porque você vai acabar buscando ela como se elas fossem a fonte da sua alegria, e não é. É, na verdade, um altar que nós estamos construindo e que ele vai nos escravizar. O altar da beleza, o altar da riqueza, ele escraviza quem serve a ele. Amém? Olha o que está escrito em Romanos, para a gente terminar. Romanos capítulo 1, versículo 25. Diz assim, Paulo está dizendo assim, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados, olha só, em lugar do Criador, que é bendito sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Você tem que ler isso aí com bastante atenção. Romanos capítulo 1, versículo 25 e 26, a primeira parte. Paulo está dizendo assim, porque você colocou outras coisas no lugar de Deus, Deus te entregou aos seus próprios desejos. Deus te entregou a sua própria sorte, aos desejos do teu coração. E Paulo acrescenta e fala assim, não há coisa pior do que ser entregue aos desejos do coração. Porque quando você está entregue aos desejos do coração, você faz coisas que o coração anseia a qualquer preço, inclusive ao preço da tua vida, ao preço da tua salvação, ao preço da satisfação da carne. Essas coisas são a pior coisa que pode acontecer com o homem. Paulo está dizendo, se tem uma coisa ruim, é ser entregue aos próprios desejos do coração. Quando isso acontece? Quando eu começo a construir altares na minha vida. Eu construo altares e eu começo a buscar a riqueza a qualquer preço. Começo a buscar o sexo a qualquer preço. Começo a buscar a satisfação a qualquer preço. Você começa a ser servo, começa a ser escravo destes desejos. Aí a pessoa cai mesmo, começa a pecar. Por que a pessoa pecou? Ela nem sabe. Por quê? Porque ela se tornou escrava. Ela se tornou escrava daquilo que ela deseja. E Jesus diz, eu posso realizar os desejos do teu coração. Basta você não servir a eles. Não são eles a fonte da tua alegria,
a fonte da verdade. Mas se você servir a verdade, os desejos eu realizarei. Então, por que que Deus ele quer ser adorado? Porque quando ele é adorado, os desejos do teu coração passam por um filtro que se chama Espírito Santo de Deus. Esse filtro é capaz de trazer a você a satisfação, é capaz de trazer a você a alegria, é capaz de trazer a você a paz. Por isso não adianta nós vivermos uma vida corrida e perdermos a família. Tantas pessoas correm e são bem-sucedidas, pessoas bem-sucedidas, mas não têm uma hora para passar com a mulher, a esposa, os filhos, mas são bem-sucedidas. Será que isso, a questão profissional, é uma conquista ou é algo que escraviza essas pessoas? Eu vejo mais uma relação de escravidão. A pessoa pode ter tudo e não ter nada. Deus quer que nós tenhamos tudo, com alegria. Por isso ele diz, tenha vida, mas vida com plenitude, com abundância, em nome de Jesus. Diga amém se você entendeu aí. É verdade, João Paulo, não há nada pior do que a gente ser escravo de si mesmo. Eu acrescento, nem é de si mesmo, do nosso coração. Quando o nosso coração fala por nós, o nosso coração nos leva a pecar. Por quê? Porque são desejos desenfreados, né? Nós não podemos deixar o coração nos guiar, mas o Espírito Santo nos guiar. O Espírito Santo, ele conhece o nosso coração. E aquilo que é bom, ele vai prover na tua vida. Aquilo que é bom, ele vai te dar. Mas aquilo que é ruim, ele vai te livrar daquilo. Você sabe que eu lembrei de uma coisa, até de aula de história, na época que eu era menor. Havia Alexandre era um imperador grego. Quem conhece Alexandre? Alexandre era um imperador grego. E é interessante o que ele fazia. Os gregos, eles não conquistaram somente os persas. Eles colonizavam tudo que eles conquistavam. Eu explico. Porque às vezes você pode conquistar um povo e somente submeter eles à escravidão. Alexandre o Grande, ele era grego, conquistava os povos e levava aqueles povos à cultura grega. Olha que interessante. Então, no processo de conquista, ele colonizava os povos, montavam várias cidades que chamavam Alexandrias. Havia pelo menos 5 Alexandrias. E essas cidades eram pontos de colonização grega. A partir dali, a tarefa de Alexandre e da Grécia era fazer com que aqueles povos adorassem os seus deuses. Fazer com que aqueles povos submetessem aos seus deuses. Como? Através da colonização, através da inserção do símbolo, através da inserção na cultura deles, dos símbolos, da adoração. Isso influenciou muito o povo hebreu, o povo judeu e mais tarde os cristãos. A noção muito de bem e mal que nós temos hoje, uma versão muito de um lado bem e do lado mal, essa é uma versão muito grega, e nós temos muitos valores que decorreram desse processo de colonização grega, porque eles eram tão sábios que eles levavam não só a conquista do povo, a submissão deles, mas faziam aquele povo se transformar através da colonização
da cultura. E nós vemos hoje que a cultura acaba colonizando o nosso modo de ser. A cultura começa a dizer como nós devemos agir, como nós devemos orar, como nós devemos nos portar como cristãos, o que nós podemos e aquilo que não podemos fazer, o que não tem nada a ver e o que tem a ver, o que devemos relativizar e aquilo que devemos deixar para lá, aquilo que é pecado e aquilo que não é. Muitas vezes dita por quem? Por Deus? Não, pela cultura. Nós temos que pensar um pouquinho. Como é que nós vamos saber se a cultura está dizendo a voz de Deus? Lendo a Bíblia. Amém? Só conhecendo a Escritura, só conhecendo o Espírito Santo para a gente saber. Amém? Deixa eu orar com vocês agora. Nós vamos nos despedir e vamos orar agora. Eu quero abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Abençoe cada um, meu Deus, que está nos assistindo agora nessa live, nesse culto. Que o Senhor possa trazer conforto ao coração deles. Neste momento, meu Deus, onde tantos, meu Deus, têm vivido seus problemas. Problemas, às vezes, são agravados em questão dessa pandemia. Nós queremos, meu Deus, que profetizar sobre eles o renovo de Deus, o fortalecimento, meu Deus, na saúde, a proteção, meu Deus, dos seus familiares. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós conhecemos a Tua Palavra e sabemos que a Tua Palavra é vida, e vida em abundância. Então venha, meu Deus, com a Tua vida sobre nós, nos alegrar, nos transcender, meu Deus, desses problemas, conhecer a paz, meu Deus, que vai além de qualquer situação ruim que possamos estar vivendo. Nós queremos entrar, meu Deus, no nosso lugar secreto e conhecer a paz, meu Deus, que pode tomar conta do nosso coração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu abençoo a igreja, abençoo a cada um que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo, e vamos nos falando aí no decorrer da semana. Amém? Deus abençoe vocês.